Você já ouviu falar da agricultura digital? Pois esse é o tema do episódio de hoje do MacCast AgroMais, direto do Parque Tecnológico Agroleite aqui em Castro, no Paraná. Roda a vinheta! Que legal que você está aqui com a gente. A gente está falando direto do Sobradinho do Mackenzie aqui no Parque Tecnológico Agroleite, mais ou menos 2 horas de Curitiba, na cidade de Castro, onde desde 2023 o Mackenzie tem assumido o compromisso de tocar a operação do Instituto Cristão aqui de Castro, uma escola técnica, uma escola agrícola técnica de ensino básico e ensino médio. Isso é muito legal, porque junto com isso nós fincamos os 2 pés aqui no Paraná, na faculdade também de medicina e também no Hospital Evangélico ali em Curitiba. E em 2026 estamos inaugurando este sobrado, que é um stand perpétuo aqui no Parque Tecnológico, e inaugurando também o Hub Tecnológico do Agro, aqui com o DNA do Mackenzie. Hoje nós vamos falar sobre agricultura digital e a inteligência de dados aplicada no agronegócio. Para isso eu tenho o privilégio de trazer aqui um cara que foi fundador de uma, primeiro, startup e que hoje se tornou um grande líder do mercado na produção, na construção de software para análise de dados. Eu nem sei se eu falei certo, porque é um assunto que ele domina, então ele vai me corrigir aqui e me ajudar, certo? Eu estou aqui com o Roberto de Carli. Cara, obrigado por você ter aberto um pouquinho aí a sua agenda para vir falar com a gente aqui. Imagina, Osmar, o prazer é nosso estar participando desse momento com vocês, junto com o Mackenzie. Acho que é um momento muito oportuno dentro da feira, falando sobre negócios, falando sobre gestão de dados, falando sobre as oportunidades que nós estamos criando nesse meio. Então, eu agradeço mais uma vez o convite em participar desse momento. Roberto, aqui a gente tem feito assim, cara. Antes da gente falar do seu negócio, eu queria falar de você, porque as histórias que a gente tem encontrado aqui das pessoas que fazem parte desse ecossistema são histórias muito legais, né, cara? Legal. Me fala como é que o agronegócio entrou na tua vida aqui em Castro. Legal, Osmar, acho que é uma pergunta que conecta, diretamente a minha pessoa, que conecta diretamente ao Mackenzie e ao Instituto Cristão, né? Então, a minha história como profissional, como que eu me conecto ao agro, como que é a minha história, a minha trajetória profissional. Então, o meu pai sempre trabalhou em propriedades rurais, né? Em propriedades, inclusive, a minha infância foi toda ela em propriedade rural, com aquele sonho de sempre ver onde o pai trabalha e gostaria de seguir uma profissão, algo relacionado com esse meio. Meu pai fez Instituto Cristão, formou em 81, eu fiz colégio agrícola no Instituto Cristão, formei em 2004, aí eu segui uma carreira na agronomia, fiz aqui em Ponta Grossa, ingressei no mercado de trabalho na cooperativa Castrolanda, e aí, depois de tempos dentro de cooperativas, eu assumo uma posição dentro dessa plataforma, desse software de gestão de dados agronômicos, dentro dessa proposta que se foi construído junto com as cooperativas. Então, rapidamente, a minha trajetória dentro do agro, se conectando com cooperativa, com agroleite e também com o Instituto Cristão, rapidamente é o meu resumo. Seu pai era produtor rural, trabalhador rural, o que ele fazia e depois o que veio para você? Legal, meu pai então é técnico agrícola, formado técnico em agropecuária pelo Instituto e sempre trabalhou em fazendas. Então, meu pai trabalhava em propriedades rurais aqui da região, dos cooperados, trabalhou por muito tempo vinculado à cooperativa. Então, puta, que legal, cara. Então você via em casa mesmo aquela vivi vocação. o agro desde pequenininho, vendo o pai trabalhando na fazenda. Então aí que surgiu a vocação, essa ambição, esse desejo de trabalhar dentro do agro e seguir uma carreira como eu venho construindo passo a passo junto na região. Cara, o que eu achei interessante, muito lendo um pouco o seu LinkedIn, lendo também seu currículo e tal, é que você usa de vez em quando a expressão agricultura digital, né? E para você pode ser uma coisa muito comum, porque vocês estão aqui inseridos, mas para a gente suscita curiosidades, assim, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre... porque quando a gente fala de dados, inteligência de informação, comunicação e informação, enfim, arquitetura de dados... A gente pensa logo em metrópole, em marketing, grandes centros e tal, e você trouxe isso
para o agronegócio. Me conta um pouco o que é esse conceito de agricultura digital. Boa. Então, por muitos anos, a gente já vem desenvolvendo conceitos da agricultura de precisão, que talvez tenha pautado temas que se correlacionam no final do dia. Mas a agricultura digital, especificamente, que vem sendo tratada ultimamente, é essa habilidade de você converter uma agricultura tradicional de uma forma organizada, ou de forma que você consiga proporcionar uma coleta de dados, uma organização de dados e uma análise de dados. Então, hoje, a agricultura digital tem várias vertentes, em cima dessas mesmas premissas de coleta, organização e análise de dados. Isso pode estar vinculado às empresas de máquina, como aqui na AgroLeite, essas empresas que estão expondo também têm esse viés focado na gestão operacional da máquina, do desempenho da máquina. O nosso caso especificamente, como ele foi criado nessas mesmas premissas da coleta, organização e análise de dados, é focado na relação entre o produtor e o seu respectivo técnico que assiste à propriedade, o agrônomo. Então essa relação, essa forma de digitalizar o que muitas vezes do meio, vamos chamar do meio analógico, do passado, de cadernos, anotações, planilhas, quando muito mais refinado essa gestão do passado em planilhas, hoje nós tratamos de uma forma de que nós precisamos trazer isso de uma forma mais organizada para o meio digital. Então, de forma bem simples, tudo aquilo que acontece da relação entre esses dois personagens, nós digitalizamos e facilitamos a comunicação entre eles. O principal início que é essa conexão dos dois players que fazem o agro acontecer nesse viés que a plataforma foi criada. Então o Sigma é uma plataforma que foi criada com esse intuito através da Fundação ABC, que é a instituição de pesquisa que ela foi construída, essa instituição de pesquisa, pelas 3 cooperativas mantenedoras dela, que é a Cooperativa Castrolanda, onde nós estamos inseridos, temos a Cooperativa Capal, na região de Araputi, e nós temos a Cooperativa Frisia, a antiga Cooperativa Batavo, que fica em Carambeí. Então essas 3 cooperativas fundaram essa instituição de pesquisa privada, e que foi onde o Sigma nasceu. Então ele era um projeto de pesquisa, vamos voltar para o ambiente de startups. Então o Sigma é uma startup, ela foi uma spin-off dentro da fundação, e agora, recentemente, fazem pouco menos de 3 anos, ela foi emancipada e se tornou agora uma nova empresa. Sim. É um braço, uma extensão da Fundação ABC que se conecta com esse, vamos chamar muito, se falou, esse ecossistema entre cooperativas, entre agrônomos e produtores. Então, rapidamente também eu traria essas considerações com relação ao surgimento do Sigma. Agora, um passarinho me contou o seguinte, que quando você teve a iniciativa de trazer para cá, começar uma startup, que é uma coisa bem moderna, levou um tempo para que as pessoas entendessem, para que o produto começasse a pegar, e uma das dificuldades teria sido cada produtor com cada produto que faz na fazenda é muito heterogêneo. Então você começou uma arquitetura de software quase que personalizada e até uma hora que pegou, e quando pegou, cresceu e virou uma das líderes do Brasil. Um passarinho me contou que a história foi essa. Me conta. O passarinho ele trouxe informações muito importantes, Osmar, com relação a esse desafio em relação a colocar toda essa base de produtores, que hoje nós temos mais de 5.000 cooperados que estão associados a essas cooperativas. Nós falamos de 3 cooperativas iniciais, nós tivemos ainda a entrada nessa jornada, além das 3 ABCs que nós falamos, nós temos a Cooperativa Agrária, lá de Guarapuava, nós também temos a Cooperativa Vitimarsum, de Palmeira, e a Cooperativa Bom Jesus, da Lapa, todas do aqui do Paraná. Então, essa estrutura que foi montada, ela foi pensada para que nós colocássemos toda essa base de 5.000 associados dentro da plataforma, que nós pudéssemos oportunizar, nós pudéssemos promover um acesso de forma, como que eu posso dizer? Eu vou pedir para você cortar e depois fazer uma edição. Não, aqui a gente vai assim errando tudo mesmo. Bem. Tudo bem. Eu queria dizer assim no sentido de democratizar. A palavra é essa. É democratizar o acesso da informação, da tecnologia para todo mundo. Sim. Então, dos 5.000 associados, dos 250 agrônomos, todos inseridos nessa plataforma. Então, esse era o objetivo comum de colocar todo mundo junto. Quem criou essa iniciativa foi a Fundação ABC, Sim. através do time de pesquisa. Então, à medida que nós conseguimos demonstrar valor na ponta, quem é a ponta, quem é o usuário-chave da plataforma? É o produtor e é o agrônomo. Então, à medida que nós passamos uma primeira jornada da dificuldade, do convencimento, de romper essa primeira barreira do convencimento, a gente percebe que
o início foi as primeiras capturas de dados, organizar e devolver para a ponta, para esses usuários-chave, devolver para eles informação e devolver valor, aí a gente rompeu a primeira barreira do convencimento. Então, hoje nós já rompemos a barreira, né, digamos, dessa maioria inicial, desses inovadores já estão adeptos à plataforma, e agora a gente parte de um momento do crescimento já orgânico, ou seja, a gente já está naquela propaganda do boca a boca, porque usar qual o poder de convencimento do vizinho com o outro e quais são as nossas ambições futuras em relação a você já está conosco, agora quais são os próximos passos para a gente construir essa jornada junto com o Sigma. Agora, qual que é a reação do cara, foi a reação do cara quando ele fazia a coisa toda ali meio manual, meio analógica, como a gente falou, e de repente você falou assim, ó, dá uma olhada aqui no sistema, e o cara olhou e falou, meu Deus, isso aqui é uma leitura que eu nunca conseguiria fazer sozinho. Como é que foi essas reações aí do primeiro convencimento? A gente pode até estratificar essas reações, né? Estratificar talvez por faixa etária. Muito se falava no passado passado de 3 anos, tá? Não muito mais do que isso. Nós temos uma diferença de percepção de valor em função da faixa etária, ou quanto mais jovem o produtor ou o agrônomo, ele mais ávido, mais adaptado com tecnologia e talvez as gerações anteriores têm mais dificuldade. Parecia uma verdade no começo? Não. Então a gente no começo, os primeiros beta usuários, nós chamávamos, que deram os primeiros passos, conseguiram ter um convencimento das diferentes gerações. Então a facilidade que trouxe a gestão na palma da mão, que é uma das frases que a gente mais utiliza, que a fazenda, o histórico da fazenda está na palma da mão, foi uma fase de convencimento que nós tivemos um grande sucesso. Então, nós temos exemplos de que grupos, né, de produtores que no começo falavam, não, acho que isso não é para mim, a gente chega ao ponto de produtores que dão o seguinte relato, produtores e agrônomos, né, independente da geração, eu não tenho mais os meus controles paralelos no papel, eu tenho tudo isso na palma da minha mão. Caramba. Agora, você conseguiria rememorar para a gente assim, um ou dois exemplos de como os dados são usados assim, no campo mesmo? Cases que você fala assim, não, isso aqui é muito interessante, aconteceu isso e tal. Legal. Tem um case que esse talvez ele tenha uma amplitude de... uma oportunidade de demonstrar valor para quem é o cooperado automaticamente para a sua cooperativa e para a área de negócio que a gente pode trazer o exemplo. Então, nós falamos que o Sigma ele tem a capacidade do domínio da cadeia produtiva por cultura. A gente não fala das funcionalidades isoladas que ele trata, mas sim o domínio que as cooperativas, que o cooperado, né, por sua vez, tem o domínio da cadeia produtiva. O exemplo mais legal que eu posso citar para você. Então, nós temos uma funcionalidade de nota fiscal eletrônica do produtor. É uma obrigatoriedade recente no estado do Paraná, que quando o produtor emite uma nota através do nosso sistema, por ser todo esse processo integrado com as cooperativas, o produtor emite uma nota contra a cooperativa. Então, ele usa o software do Sigma, ele emite uma nota. Ele tem a capacidade de emitir a nota por talhão, por unidade de produção agrícola. Então, cada fazenda tem 2, 3, 10, 15, 20 talhões, unidades de produção, que ele emite a nota por talhão. Quando ele emite a nota do talhão contra a cooperativa faz um processo de emitir a tal da contranota, que é a hora que ela pesa o caminhão, que ela certifica qual é o peso, qual é a umidade e toda a base qualitativa daquela carga. Então imagine agora a cultura, estamos no inverno, vamos falar da cevada. Então a cultura da cevada, nós temos 2 grandes indústrias vinculadas às nossas cooperativas do Sigma, que é a maltaria Campos Gerais, em Ponta Grossa, aquela obra gigantesca na beira da rodovia. Temos uma outra maltaria muito grande lá em Guarapuava, que são as 2 unidades finais da estrutura, da cadeia produtiva da cevada. Então, toda vez que um produtor emite uma nota contra a cooperativa classifica aquela carga de cevada e todos os parâmetros qualitativos são vinculados àquela carga, o Sigma, por ter tido a emissão através dela, a cooperativa emite a contranota corrigindo o valor da nota e traz de carona toda essa base qualitativa. Como eu emito nota por talhão, eu consigo geolocalizar, eu vou dar uma geolocalização daquele padrão de qualidade. Vamos dar um exemplo da qualidade da cevada. A germinação da cevada é um padrão muito importante para a indústria. Eu sei cada carga do lugar que saiu, que eu tenho dentro do sistema toda a rede de estação meteorológica, eu tenho todo o manejo que foi realizado naquela cultura, qual foi a data de plantio, qual foi o cultivar, todos os dados de manejo e variáveis de clima que aconteceu naquela porção, naquele talhão que originou aquela qualidade. Agora, o refinamento, agora a cereja do bolo, que é uma análise computacional, uma análise robusta em cima disso para identificar dos possíveis 200, 300, 400, 500 fatores que eu monitorei ao longo de uma safra naquele talhão,
quais fatores explicam a maior ou menor germinação daquela cevada. Então a estratégia de domínio da cadeia está exatamente pautado num produto específico, que é a nota fiscal, que conecta toda a indústria através dessa nota, com todo o histórico que carrega, toda a história que carrega aquela carga daquele caminhão que chegou naquele dia, que tem todo o histórico monitorado. E aí, com base nas famosas análises preditivas, com um acúmulo de conhecimento que a gente cria ao longo de várias safras, de várias culturas, com a capacidade do aprendizado de máquina, né? O tal do machine learning. Como que eu consigo ensinar a máquina olhando para o passado, falando, olha, conforme a condição do ano tal, com excesso ou baixa chuva, alta luminosidade, baixa luminosidade, todos os fatores que eu monitorei, eu vou ensinando a máquina para falar assim, depois de um período de aprendizado, eu falo, eu vou plantar a próxima safra de cevada. Se eu já ensinei a máquina os principais fatores que afetaram para mais e para menos aquela qualidade, como eu devo, eu como indústria agora, eu falo de eu indústria, maltaria, como eu preciso me prevenir para o cenário futuro que estamos com a cevada no campo. Deve ser uma cevada boa ou uma cevada intermediária? Ou tem algum ponto de preocupação que eu, indústria, preciso me prevenir frente ao mercado, porque eu tenho um contrato com a cervejaria e eu preciso entregar esse produto, a matéria-prima, para a cervejaria. Se eu não tenho condições adequadas, ideais para produzir cevada na minha região de Castro, Ponta Grossa, Araputi e Guarapuava, eu preciso buscar matéria-prima em outros mercados, como Uruguai e Argentina. Então, o domínio da cadeia, e esse exemplo que eu trouxe, né? E o que eu achei legal é que o ponto de partida é uma nota fiscal. Uma nota fiscal que hoje, para nós, era uma obrigatoriedade para o nosso produtor, se tornou a maior oportunidade de geração de valor para o nosso associado. Por quê? O cara não só economiza, ele lucra. Ele lucra. Nós tornamos o principal que nós falamos de que forma o Sigma ele faz com que as nossas cooperativas ou as nossas unidades de negócio se tornem relevantes para o mercado. Ou seja, nós mantemos a relevância das nossas maltarias frente às principais cervejarias que estão presentes no país. Então esse é o grande case que a gente fala, que legal. Né, em termos de as grandes oportunidades que foram surgindo ao caminho, nós fomos surfando todas essas ondas que foram possíveis e conectando com a plataforma e entregando valor para esses players todos do nosso ecossistema. E o incrível é que a ciência em si, do que você faz, ele é o principal do estudo do dado. O dado sem aplicação no negócio, ele é só uma informação. Fato. Então, e a gente fala muito sobre isso, né? Então, e associado a esse momento, estamos na era digital, estamos na era das inteligências. Então, o que no passado era a dificuldade é você ter o código, você gerar um código, precisaria dos melhores desenvolvedores para gerar isso, inverte-se o cenário. Hoje nós temos uma facilidade de gerar códigos para interpretação. A questão agora, o desafio nosso e aí deixamos para o Mackenzie também nos ajudar a resolver isso, é a formação de profissionais capacitados para que, com o código na mão, consiga traduzir aquilo que foi gerado pelo código, aquelas informações, e aplicar isso de forma prática para o campo, para a unidade de negócio, para as áreas industriais das cooperativas, de levar valor para o nosso agricultor. E mais uma vez surge essa oportunidade, agora falando do nosso negócio como Mackenzie, de nos aproximar de vocês, aprendendo a linguagem de vocês, mas de certa forma trocando também a partir da formação e qualificação desse profissional para poder fazer essa interpretação, certo? Perfeito, Osmar. Quando nós olhamos com o intuito do que o parque tecnológico se propõe, é criar de novo um ecossistema que conecte diferentes players e que sim, como nós como comunidade, seja científica, seja do ensino, seja da área de negócio, agricultura digital e outros players que estão envolvidos, é que realmente a gente cria esse hub, cria esse ecossistema e que a troca, a interação entre pessoas, entre empresas, crie informação, crie oportunidades regionalmente para esse polo agropecuário que a gente já está hoje. A nossa semana foi repleta de falar sobre a importância dessa região para o agronegócio paranaense e nacional. Agora, Roberto, de onde vem essa paixão, cara? Porque você vai falando, seu olho brilha primeiro, e você vai falando com uma propriedade, uma paixão que vai convencendo a gente. Você vai falar, pô, que legal esse negócio, cara. De onde vem? Que legal que eu consegui convencer mais demais, cara. sobre essa importância da agricultura digital. Então, a paixão pelo dado, né? Então, pela informação de engenharia, né? Por todas as habilidades e atratividade pela área matemática, área de cálculo, área de estatística, ela foi aflorando ao longo da graduação, né, com bons professores que foram me tutorando e que, assim, tive grandes mestres dentro da minha área profissional que foram grandes mentores e que puderam me ajudar, me direcionar e conseguir trilhar passos sólidos junto
com empresas. Eu cito um dos caras que são talvez os grandes mestres, né, tutores dessa linha da área de dados, o Rodrigo Tsukahara, é um pesquisador da Fundação ABC dentro dessa área. Então ele é um gênio, né, e ele podemos falar assim, ele é o pai da construção do desenvolvimento desse software, ele é o pai das principais ideias de conexão via sistema, via software. Sim. Ele traduz a ansiedade ou a expectativa de um produtor, de um agrônomo, traduz isso de forma estruturada no software para que faça rodar. Nossa, então, esse cara é um dos meus grandes... Como que é o nome dele mesmo? Rodrigo Tsukahara. Ô, Tsukahara, você é gênio, cara. Roberto aqui é seu fã e a gente nem te conhece já é. E vamos criar uma conexão, inclusive, junto com o Mackenzie, junto com o Rodrigão. É um cara fora de série, realmente ele é um gênio. E outras tantas pessoas bacanas e boas que a gente sempre está cercado. Sempre e Brasil, ajuda, né, cara? Sim. O Brasil importando esse tipo de tecnologia, de informação, de conhecimento, isso dá um orgulho do nosso país, cara. A gente precisa publicizar isso, porque as pessoas precisam entender o tanto de coisa legal que acontece ao redor do agronegócio, né? E em quase todo episódio eu falei aqui, eu sou fruto de alguém que é o patrono desse programa, que me chamou para apresentar, porque sabia que eu era preconceituoso. E falou assim, cara, você vai aprender sobre agronegócio junto com quem estiver te assistindo. E, cara, as escamas caíram dos olhos realmente, porque é um mundo maravilhoso, né, cara? E um Brasil que deu certo e que dá certo, né? Exato. Agora, para achar o Sigma, como que a gente faz? Eu quero mais informações, eu quero saber, eu quero conhecer melhor e tal, como é que eu faço? O Sigma, então, é uma empresa que está vinculada a essas cooperativas. Qualquer contato que tenha com as cooperativas que nós mencionamos, né? As ABC, Agrária, Vitimarsum e Bom Jesus, são extensões do Sigma também, então nessas cooperativas podem ser conectadas para buscar o Sigma. Fisicamente, né, a nossa estrutura administrativa fica sediada no Parque Tecnológico AgroLeite, então desde o ano passado, nós somos os primeiros inquilinos do parque, né? Depois do conceito e depois da aprovação pelo Estado para a homologação do AgroLeite como parque tecnológico. Nós compramos essa ideia, então estamos instalados aqui, vizinhos do Mackenzie, vizinho, né, estamos aqui do ladinho, então fisicamente estamos aqui. E redes sociais e tal? Rede social, nós temos nosso site, sigmabc.com, nós temos, né, o nosso Instagram também, @sigmabc. Então, onde tiver SigmaBC, que você vá buscar, a gente vai estar, né, trazendo as nossas novidades, divulgando nossos trabalhos, o que nós temos feito junto com as nossas cooperativas, junto com os nossos associados, a gente tem um pouquinho do nosso trabalho, está lá dentro. Cara, queria te agradecer demais mesmo, pelo esclarecimento. Eu costumo dizer que um cara que consegue traduzir o que faz, que é complicado, em termos simples e palatáveis, esse cara ama o que faz. E deu para ver, cara, o quanto você ama o que você faz. E que legal a gente poder entender assim, de uma forma tão clara como a sua ferramenta é fundamental nesse ecossistema aí. Legal, Osmar. E eu que agradeço, né? Poder participar aqui junto com o Mackenzie, né? E como eu mencionei no início, né? A história que eu tenho junto com o colégio, para mim é uma satisfação para que eu possa contribuir com vocês e contar um pouquinho do que a gente faz nesse agro digital. Lá, legal demais, cara. E você curtiu? Nossa, que legal. Que episódio, hein? Uma pós-graduação aqui de graça para você, hein? Vamos falar a verdade? Se você quer saber todas as informações sobre os mais de 35 cursos do Mackenzie, entra lá em www.mackenzie.br. E se você quiser ter contato com mais conteúdos legais assim, é no MacPlay mesmo, você sabe. Você pode baixar em qualquer dispositivo gratuitamente. Um abraço, valeu você ter ficado até aqui. Até o próximo episódio. Tchau!